Isso é o que ele disse aqui. All the mysteries laced in these 7 seals. Todos os mistérios nestes 7 selos. And the Lamb comes forth now E o Cordeiro veio agora from being a mediator between God and man. de mediador entre Deus e o homem. He becomes a lion. E ele se tornou um leão. And when he becomes a lion, he takes the book. E quando ele torna um leão, ele toma o livro. That's his rights. Esses são seus direitos. God's held it, the mystery. Deus o reteve, o mistério. But now the Lamb comes. Mas agora o Cordeiro vem. Nobody could take the book. Ninguém podia tomar o livro. It's still in the hands of God. Ele continuava nas mãos de Deus. No pope, priest, whatever it might be. Nenhum papa, sacerdote, quem quer que fosse. They can't take the book. Eles não podiam tomar, não, o livro. The 7 seals hasn't been revealed. Os 7 selos não tinham sido revelados. See? Vem, But when his work is done as an intercessor, mas quando o mediador, quando sua obra tem terminado como um intercessor, he comes forth and John, the elder, said he's alive. e ele aparece, e João, o ancião, disse, ele é um leão, And he comes forth. e ele vem. Watch him. Observe-o. Oh, que coisa! Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Coríntios 2, 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Grande Criador, estamos mais uma vez diante de Ti e agradecidos por poder enxergar a Sua palavra, ver a Sua manifestação, enquanto o mundo não pode ver. E o mundo não vendo, Te crucificam outra vez. Mas estamos aqui como um povo agradecido pela Sua palavra e por ter o privilégio de ver esta verdade e crer nela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-nos. A palavra
de novo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 23 a 25. Hoje eu vou ler alguma parte do terceiro selo da tradução do inglês para o português. Isto é a segunda tradução conhecida, né? E no parágrafo 153, no final do parágrafo, irmão Brana diz: temos visto estes selos perfeitamente. Temos visto estes selos perfeitamente. Nós não podemos duvidar da revelação dos selos e saber que o irmão Brana, mesmo pregando selos, muitas coisas ele não podia falar, porque Deus o proibiu de falar, não era para aquele povo saber naquele dia. E ao mesmo tempo, ele pregou aquilo, ficou de uma maneira escondida na mensagem, assim como os 7 trovões não foram escritos e estão dentro da Bíblia. Irmão Brana foi proibido de falar muita coisa que Deus disse para ele não falar a ninguém, mas ele pregou e estão dentro das mensagens. A gente precisa ter olhos para ver estas coisas. Nem todo mundo verá. Sempre Deus toma uma ralé. Ele tomou prostituta, ladrões, e mostrou para eles e deixou os crentes, esfregadores de banco, aqueles que amam muito o espírito denominacional. Deus deixou eles sem luz e falou com as pessoas mais simples, mais humildes, porque Deus é assim também. Até o nascimento dele, você sabe que ele veio assim. Não é querer ser diferente, é que Deus é assim. Se você quiser procurar Deus, nunca procure uma grande coisa. Ele está numa pequena. Porque a grande revelação, ela é pequena. Por isso que ela é grande. Deus, por ser grande, ele se fez pequeno. Por isso que ele é grande. É porque ele tem condição de se fazer pequeno. A grande revelação é assim também. Ela é grande porque ela é pequena. Então, é uma grande revelação, mas é porque ela é pequena. O grande nascimento de Cristo. Aquele dia, vamos começar por aqui. A palavra de novo. Bom, a palavra de novo, a gente toma isso pela própria palavra que o irmão Brana prega aqui nos selos. Se a palavra é de novo, é porque a palavra já veio uma vez. Então agora a palavra de novo. Então a palavra vinda a primeira vez, nós já estudamos ela aqui em São João, capítulo 1, né? Vamos ler mais uma vez. São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Agora, guarda isto. Os quais não nasceram do sangue. Isso daqui é o lado espiritual. Porque Cristo veio assim também. Ele não nasceu do sangue humano. Isso foi a vontade de Deus. E todos que são como Cristo, também eles não nascem do sangue humano. Isto é, conhecimento, aprendizagem, estudos, ele não nasce assim. Isto é carne e sangue. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, falou para Pedro: não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, isto aqui é uma criação da palavra, a palavra de novo. Como foi lá atrás, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você pode notar que está falando do povo agora. Não está falando apenas de Cristo, que ele não nasceu também do sangue. Ele não veio da vontade da carne, que todos os filhos nossos e nós mesmos viemos da vontade da carne e viemos do sangue. Nem da vontade do varão, nós viemos da vontade do homem, o nascimento natural, mas de Deus. Então isso daqui está tratando exatamente daqueles que creem no mesmo Deus que criou o mundo. Do jeito que ele fez o mundo, ele tem um povo que nasce como ele. Por isso, o irmão Brana diz, a festa das trombetas 101, ele diz que nós nascemos de novo da mensagem. Se é nascer de novo da mensagem, é porque já tinha o nascimento de São João capítulo 3, no qual Nicodemos foi falado por Jesus para ele nascer de novo. Nicodemos, ele não entendeu aquilo. Então você não pensa que o povo de hoje vai entender, porque Nicodemos não entendeu. Necessário tinha nascer de novo. Ele pensou que tinha que voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez. Não era isso. Jesus mostrou para ele que não era assim. Então tem gente hoje que você diz, ele tem que nascer da mensagem. Eles não entendem o que é nascer da mensagem. Por quê? Eles estão com o mesmo pensamento daquele homem, do Nicodemos. Eles estão com um pensamento natural. E não é esse natural, é nascer da mensagem ao lado espiritual. Por isso, o esposo, nosso esposo, é a palavra revelada. Então, a palavra revelada, me perdoe, isto que é 101, a festa das trombetas 101. A palavra revelada é que é o marido, que é o esposo. Tudo isso é o lado espiritual que as pessoas têm que tomar. Se elas tomam o lado natural, dizem, bom, eu não vi nada disso. Eu não vi esse Cristo para eu casar com ele. Eles dizem que casaram com Cristo, mas eu não vi. Então, eles tomam o lado natural. Eles querem tocar no homem. Enquanto o irmão Brana já pregou a união invisível, quer dizer, o casamento invisível da noiva de Cristo. Não é
visível, não é uma coisa natural, é sobrenatural. Amém? Então, por isso eu tomei esta palavra aqui, a palavra de novo, porque o irmão Branham mostra, ele prometeu que nos últimos dias ele enviaria a palavra de novo. Mas por que enviar a palavra de novo, desde que ele já enviou a palavra? Nós já recebemos a palavra. Então, você está precisando receber a palavra de novo. Tem a palavra e a palavra de novo tem. Tem o nascer, como nos dias de Jesus, e tem como nascer nos dias de Branham. Tem, Branham falou que tem. Nos dias de Jesus tinha que nascer de novo. Nos dias de Branham tem que nascer de novo da mensagem. Ele não diz da Bíblia, porque da Bíblia você já é nascido e não vai no rapto. Agora tem que nascer da mensagem. E nascer da primeira e segunda etapa é a mesma coisa de você nascer da Bíblia. O mesmo nascimento que Jesus disse lá atrás, que ele mesmo diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, São Lucas 18. E quando o Filho do Homem veio, ele não achou fé na terra. Quando Jesus Cristo estava aqui, ele não encontrou fé na terra. Mas logo o próprio Jesus perguntando, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele já era o Filho do Homem, mas não era para aqueles dias. Ele estava dizendo para os nossos dias, quando viesse o Filho do Homem, ele ia encontrar fé na terra. E ele não encontrou fé na terra. Porque a fé que precisava nos dias de William Branham era a fé de arrebatamento. A fé que nós precisamos hoje é a fé de arrebatamento. Você não precisa apenas de uma fé natural para a cura divina, uma fé normal para se salvar, porque isso ainda é uma fé normal. Mas que tipo você vai ter fé para ser raptado? É uma fé de trovões, o profeta diz que é. O profeta diz que é a fé dos 7 trovões. Os 7 trovões daria esta fé. Agora o próprio irmão Branham diz, os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. E as pessoas estão hoje querendo que venha uma mensagem para dar fé de arrebatamento, quando a mensagem já foi pregada. Mas como eles não entenderam a mensagem no tempo de Jesus, que foi a palavra, no tempo de Branham, a palavra de novo, que isso tudo... Olha, dá para você entender. No tempo de Jesus, a palavra, Jesus. No tempo de Branham, a palavra de novo, um novo nome. É a palavra de novo. Aquela mesma palavra, só de novo. Ela está aqui de novo porque ela tem um novo nome. Você nasceu da água e do Espírito dos dias de Cristo, que ele pregou. Você nasceu. Agora você tem que nascer de novo. Mas espera lá, eu já nasci. Agora tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo agora. E se não nascer de novo, também não pode ver a revelação dos trovões. Se não nascer de novo nos dias de Cristo, não pode ver o reino do céu. Ver é conhecer. E se não nascer de novo com a mensagem do irmão Branham, se você não nascer de novo da mensagem, você não pode ver os trovões. Tem que nascer de novo da mensagem. Amém? Amém. Bom, eu aqui vou bem. E vocês? Se vocês não for bem, vá tomar uma água. Faz que nem eu. Vai tomar uma água. Vai despertar. E você que não tem visto essas coisas na mensagem, vai tomar uma água. Vai despertar. Desperta para com esta revelação que já foi dada. Essa revelação já foi entregue a nós. Os trovões, as pessoas não viam, nunca viram na mensagem. Assim como nunca viram na Bíblia. O próprio irmão Branham, pregando os 7 selos, ele ainda não tinha visto os trovões. Mesmo que em 60, 61, ele pregou o Apocalipse, me parece que é capítulo 4 ou capítulo 5, e ele falou, deve estar bem escondido que você
não encontra. Deve estar os trovões, deve estar tão bem escondido. Agora, depois da revelação dos selos, ele já mostrou para nós onde estavam os trovões. Aí ele já diz, está revelado nos 7 selos. Amém. Agora, essas coisas são coisas de primeiro ano para nós. Mas isso é matemática. Para muita gente. Não é ABC. Mas para nós se torna um ABC. Parece que é os primeiros passos da vida cristã do rapto. Que tem os primeiros passos na vida cristã, que as pessoas confundem também, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. São os primeiros passos da vida cristã. São as 3 etapas na vida cristã. Não tem nada a ver com as 3 etapas do irmão Brana. As 3 etapas da graça é uma coisa. Mas você não vai no rapto com 3 etapas da graça. Você só vai no rapto com 3 etapas do ministério de William Branham. Talvez as pessoas dizem, mas não pode, isso é superior à Bíblia. Não, foi William Branham quem disse. Você tem que saber que a revelação do último dia excede todas as revelações que você já teve. Porque o povo nunca enxergou isto, porque não tivemos profeta por 2000 anos. Você vê que Israel não teve profetas por 400 anos, de Malaquias a João Batista, 400 anos sem profeta. Quando João Batista chegou, eles não entenderam nada de João. Agora o gentil vai entender, faz 2000 anos que não tem profeta na terra. Pela primeira vez apareceu William Marion Branham no entardecer, no oeste dos Estados Unidos, para poder revelar a palavra para o povo de Deus. E o povo gentil, 2000 anos sem profeta, teve um primeiro lá no início, que foi Paulo, que veio do judaísmo e trouxe uma mensagem para os gentios. E o irmão Branham diz, assim os gentios terão que levar também a mensagem para os judeus, agora. E que não é o William Branham que vai levar. Tem gente que pensa que o irmão Branham vai ressuscitar e vai levar a mensagem lá para os hebreus. Pensa bem. Isso é contra a Escritura. Aí o William Branham ia morrer outra vez, porque tem que morrer. As 2 testemunhas de Apocalipse 11 irão morrer. Aí teria que morrer outra vez. É o mesmo ministério, não o mesmo homem. Isso é que você tem que ver em todo o tempo. É o mesmo ministério, mas não é o mesmo homem. Desde o princípio, você verá que é o mesmo Deus, mas não é o mesmo homem. Entendeu? É o mesmo Deus, é Moisés. É o mesmo Deus, mas é Josué. É o mesmo Deus, é Elias. É o mesmo Deus, é Eliseu. É o mesmo Deus, Elias. É o mesmo Deus, João Batista. Era o mesmo Deus, mas era outro homem. Você toma agora, isso eu estou falando, se falar da Escritura do Velho Testamento, você vai tomando o nome dos profetas. Era o mesmo Deus, mas tinha o nome de Isaías. Era o mesmo Deus operando, mas tinha o nome de Jeremias. Era o mesmo Deus, mas tinha o nome de Ezequiel. E assim por diante. Joel, Amós, Obadias. Era o mesmo Deus, só mudava de máscara. Deus operando naqueles dias. Agora, durante o período da graça, nós tivemos o mesmo Deus operando. Foi Cristo quem morreu. Logo, o Espírito Santo é o mesmo Cristo. Só que agora em forma de Espírito. Era aquele mesmo Jesus que morreu. Agora ele estava em forma de Espírito sobre a igreja, como coluna de fogo. Era o mesmo. A máscara que mudou é que ele era coluna de fogo, passou a ser carne em Jesus e voltou a coluna de fogo e veio sobre a igreja, partiu sobre a igreja e Paulo encontrou. Era uma coluna de fogo e a coluna de fogo chamava Jesus. Mas era uma coluna de fogo. É só Deus mudando de máscara. O mesmo Deus todo o tempo. Aí passou, irmãos, 2000 anos. De Paulo até nós. Aí veio Branham. Deus mudou a máscara outra vez.
Era o Espírito Santo durante as 7 eras da igreja. Aí Deus tirou a máscara e pôs a máscara de um homem outra vez. Durante as eras ele foi filho de Deus. Filho de Deus é o sacerdote. Então ele era o intercessor, filho de Deus. Mas quando ele mudou para o ministério de filho do homem, para cumprir São Lucas 17, 26 a 30, cumprir Malaquias 4, cumprir Apocalipse 10, de 1 a 7, quando ele teve que mudar de máscara. Aí ele tirou a máscara do Espírito Santo, durante 7 eras, que o povo não podia olhar para o livro, e ele pôs uma máscara, e como a dizer, através desta máscara, eu abrirei o livro e vocês verão o que eu sou. Certo? Através dessa máscara, que é o 7º anjo. Então, hoje Deus está mascarado outra vez em mim e em vocês. Deus está com máscara outra vez. Hoje Deus não tem a máscara de Branda. Deus tem a máscara da esposa. Nós é quem temos que testificar agora. Era fácil ficar esperando só no irmão Brana quando ele está vivo aqui. Aí o irmão Brana vai fazer isso. Sim, vai ali e faz, vai ali ele faz. Ele faz as coisas. Tá bom, mas chega uma hora que não é o irmão Brana, é a igreja. Então o irmão Brana partiu. O poder ficou entre nós para fazer esse evangelho funcionar agora para o povo. Entende? Tem que fazer funcionar. Agora, você sabe que a maioria das vezes nós vimos, irmão Brana sabia fazer funcionar a Bíblia em cura divina. Ninguém fala que o irmão Brana sabia funcionar esta Bíblia revelando os trovões, revelando o 7º selo. Eles nem sabem que o irmão Brana sabia fazer funcionar esta Bíblia com a revelação daquilo que estava entre linhas na própria Escritura. Eles não sabem. Mas Deus estava revelando através do seu profeta. Amém. Amém? Eu creio que essas coisas fazem muito bem para nós. Mas note uma coisa, no parágrafo 147, 77 da outra, da primeira, hoje eu estou inverso, vocês estão notando que eu estou inverso, eu estou lendo uma mensagem nova, certo? Então eu vou falar ao inverso. O pastor Wesley me ajudou, ele marcou todos os parágrafos na nova. Então, aqui eu tenho todos os parágrafos da nova, dentro dessa nova aqui eu tenho aqueles parágrafos da antiga, certo? Da primeira que nós sempre lemos. Mas esse daqui é 147, terceiro selo. Deus prometeu a ela, como ele fez a Eva no jardim do Éden, a esta última Eva aqui, ele prometeu. Ora, a igreja pentecostal, o princípio da igreja, a igreja ela mesma é a mãe de todo vivente, porque uma vez que eles foram ali, mas veja, quando eles tomam os pecados dela, eles morrem com ela como morreram lá no princípio. Tomar os pecados dela é fazer exatamente as mesmas coisas que ela fez. O que Eva fez? Será que você já pensou bem foi o que Eva fez? Eva descreu na palavra. E descrendo na palavra, ela trouxe morte para nós. Se você morre hoje, é porque uma mulher lá atrás, tipo da igreja. Se tem crente morto hoje, é por causa da igreja, da Eva morta. Morreu porque a Eva foi incrédula no tocante à palavra que Deus havia dito e pôde arrazoar. Com Deus não se arrazoa. Ah, será? Será? Não, com Deus não tem. É sim, sim, não, não, ele disse. Está falado na sua palavra. Você tem que crer, você não tem que arrazoar. Você precisa de crer. Eva arrazoou, parou, escutou Satanás. É como um homem e uma mulher que escuta outras pessoas a te dar uma palavra de conquista, uma palavra de amor. Se você espera, você cai como Eva. Não existe nenhuma mulher melhor que Eva. E não tem nenhum homem melhor que Adão. É tudo igual. Você vai ver que como um caiu, veio outro para restaurar o caído. Deus sempre mandou uma mensagem para restaurar também a igreja, a Eva que tinha caído. Ele sempre mandou uma mensagem. E aquela mensagem veio através de um homem.
para poder restaurar o anterior, que tinha caído. A igreja é a mesma coisa hoje. Deus prometeu que nos últimos dias Ele mandaria Elias, e Elias viria e restauraria todas as coisas. Então Elias já veio e já restaurou todas as coisas. As pessoas dizem, mas eu não vi nada restaurado, está tudo aí. É porque você não viu nem revelado e nem restaurado. Você não vê revelado e não vê restaurado. Porque tudo está restaurado, porque tudo foi devolvido ao homem. Irmão, se o homem não tivesse tido a restauração, ele não tomava o livro. William Branham tomou o livro. Ali estava a restauração. O livro que ninguém podia nem olhar para ele, desde que Adão o perdeu. Branham o tomou em formato de espada. E coube perfeitamente na mão dele. Amém. Você deve ver esta luz, esta revelação. Quer dizer, aí está a restauração. O que Adão perdeu, Jesus nos restituiu e Branham nos deu na mão. Jesus restituiu com a morte, mas não podia nos entregar o livro. O livro continuou cerrado, continuou fechado. Com a morte de Jesus no Calvário, o livro continuou cerrado. Você pode ver, está na Bíblia. Ele está fechado. No capítulo 5 ele está fechado com a morte de Jesus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, isto é, quando a palavra vier de novo, nos dias da palavra Jesus, o livro estava fechado. Nos dias da palavra de novo, o livro seria aberto. É só conhecer a palavra com o nome Jesus e a palavra com o novo nome. Por isso, quando ele descer em Apocalipse 19, que na sua coxa está escrito o verbo de Deus, alguém diz, é Jesus que está escrito. Não, está escrito novo nome. Jesus todo mundo conhece. É o novo nome que está escrito ali. O irmão Branham mostra isso. E também está na Bíblia. É o novo nome, ele desce com um novo nome. Tudo é novo. Quando foi revelada a palavra, restaurada a palavra, Deus deu o livro para o homem. Quando Deus primeiro restaura um homem, isso é bom. Um homem pecou e nós todos morremos. Aí veio Jesus, um homem morreu e nós todos vivemos. Aí veio um novo homem outra vez. Deus encarna outra vez, para poder devolver para nós o que nós perdemos no tempo de Adão. No tempo de Cristo, Cristo restaurou, mas não entregou para nós. Porque precisava esperar 7 eras da igreja para que Cristo ficasse como intercessor, como cordeiro mediador durante 7 eras da igreja, e depois das 7 eras da igreja ele viesse e manifestasse em carne de novo, e aí ele ia devolver o livro. Deus, o livro estava na mão de Deus. Olha para você ver, o livro estava na mão de Deus, o cordeiro era o intercessor. O cordeiro tomou o livro, a hora que ele tomou o livro, converteu em leão. Ele já tomou o livro, converteu em leão e deu o livro para o 7º anjo. O livro, o Adão perdeu. Branham restaurou aquilo. Você sabe, Jesus veio e morreu para que o livro pudesse vir para nós outra vez. Se não tivesse a morte de Cristo, não teríamos o livro também. Mas só com a morte de Cristo, Ele não nos dá o livro. Nós ficamos só olhando para o livro, nem olhando para ele. Está escrito no capítulo 5 de Apocalipse. Não podia nem olhar para ele. João começou a chorar, porque não podia nem olhar para o livro. Mas o ancião chegou e disse, João, não chores, porque o leão venceu. O leão, ele era cordeiro. E 7 eras da igreja, ele era cordeiro. Mas está escrito também que é o leão que venceu. E esse leão é desde lá do tempo, do início da Bíblia. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas aqui agora que foi mostrar, ele venceu. E é o único que pode tomar o livro e te dar o livro outra vez. É o único.
Ele pode tomar o livro e devolver o livro para você. O próprio Deus, você olha bem, o próprio Deus precisou vir em carne para morrer, para poder mostrar para nós que Ele é o nosso Redentor parente, que tudo que nós tínhamos perdido no livro, Ele nos restituiu. Morreu por nós, nos restituiu, mas não nos deu o livro. Ele não podia nos entregar o livro, porque o livro estava na mão de Deus. E ele estava fazendo o serviço expiatório e intercessório. Agora, ele terminou a intercessão, o próprio grande Deus, o Espírito, agora passa o livro para as mãos do Cordeiro. E o irmão Branham diz, não era um animal. O irmão Branham diz, você vai ler o selo e diz, não era um animal. A hora que tomou o livro, não era o animal, porque você sabe que Cristo é o Cordeiro. Quando fala de Cristo, não é um cordeiro animal, está falando do Cordeiro que é Cristo, que tomou o livro. E quando ele tomou o livro, ele converteu em leão e bradou como leão, em Apocalipse 10:3, e deu o livro. Agora, de novo, se pudéssemos chamar o terceiro Adão. O primeiro Adão, nós morremos. No segundo Adão, foi restituída a nossa vida. No terceiro Adão, podemos dizer assim, eu não encontro essa expressão, não encontro essa expressão na Bíblia. Não encontrei essa expressão na mensagem. Mas você vai notar que é Deus trazendo sempre numa carne, o primeiro Adão, a palavra falada, foi criada a palavra falada de Deus. O segundo Adão veio da Virgem, a palavra de Deus, encarnada. O terceiro Adão veio aqui no último dia, que é a terceira manifestação de Deus para poder entregar o livro. Gente, o livro não foi entregue para nós, para os pastores. O livro primeiro foi entregue para um homem. Como um homem perdeu o livro, um homem restaurou o livro. É um homem que perdeu o livro. O outro homem, Deus homem. Você sabe que no princípio Adão era Deus. Ele que colocava as coisas no lugar, os nomes nos animais, e árvores, e frutas, e tudo. Ele era Deus. E você sabe que Jesus foi Deus em carne. Ele era Deus em carne. Oh, ele era filho de Deus. Você tem que entender o que é filho. Filho é a manifestação do eterno. Filho é o visível do invisível. Isso que é filho. Filho é aquele que manifesta o invisível. Por isso que ele é filho. Porque ele está manifestando o invisível. O invisível nunca vai ser visto. Mas o filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este revelou quem é o Pai para mim. Ele dizia, eu e o Pai somos uma coisa só. Amém. Então vocês notam, nesse terceiro homem, o primeiro Adão, o segundo Adão, e aqui no terceiro homem outra vez. Sempre Deus trabalha em três. Nesse terceiro, Deus deu o livro. Olha, há pouco estava sendo lido ali, eu não sei se é o parágrafo 103 do primeiro selo, mas estava, o irmão Branham mesmo estava falando ali, antes, sobre isso. Que era exatamente na era de Laodiceia, que essas coisas iam acontecer, exatamente no fim do tempo, na última era, que isto aconteceria. E o livro foi entregue ao sétimo anjo, e o sétimo anjo entrega para o povo. Foi entregue ao sétimo anjo. Então aquilo que Adão, um homem, perdeu, Jesus, o segundo homem, ele morreu para poder te restituir o livro. Branham, o terceiro homem, veio para poder receber o livro de volta. Não é qualquer um que pega o livro. Agora, não é qualquer pastor que vai pregar este livro também. Porque quem pegou, não quem pregou, mas quem pegou esse livro, depois de ser restaurado, foi um homem. Ele caiu em formato de espada na mão do irmão Branham. Você sabe, lá no Quênio Sabino, aquela espada, o irmão Branham diz, mais tarde ficamos sabendo que a espada é a palavra de Deus. Estava na mão dele. O que era aquilo? Era o livro, esse livro.
Mas você toma esse livro aqui e pode fazer de qualquer coisa. Tem gente que pega esse livro até para bater na cabeça de endemoniado. Tem pregador que faz isso. Um judeu sabe melhor usar esse livro. Nós, como gentios, talvez tomamos esse livro e colocamos debaixo do sovaco. Um judeu não faz isso. Talvez nós pegamos a Bíblia e colocamos perto das partes íntimas, no colo. Um judeu não faz isso. Eles respeitam o livro. Entende? Eles respeitam o livro. O que o povo precisava era ter respeito. Por isso que o livro se tornou nada para o povo. Eles usam ele de qualquer maneira, eles deixam ele de qualquer maneira. Eles colocam ele em qualquer lugar. Já não tem reverência mais para com a palavra. Não tem reverência mais para com o livro. E agora, esse livro que estava fechado por 2000 anos, vamos dizer por 2000 anos, porque esse livro está fechado por 6 milênios, desde o princípio. Quando Adão perdeu, o livro voltou para a mão de Deus e nunca mais foi retornado ao homem, senão nos dias de William Branham. Jesus veio, morreu para salvar nossos nomes que já estava escrito aqui no livro da vida. Irmão Branham diz, o livro da vida é a palavra de Deus. Se você tem aqui uma outra seção que pode ser escrito o livro da sua vida natural, ele diz, mas aqui é o livro da vida. Esse livro aqui não pode riscar o seu nome, porque está no livro da vida do Cordeiro. Se você estiver com o seu nome escrito numa outra seção do livro, se pode riscar. Mas os eleitos têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Porque Deus já sabia o que Adão ia fazer, o que o povo ia fazer, então Deus mesmo sacrificou o Cordeiro. Você vai na Bíblia e encontra uma coisa dessa, não tem saída. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e você sabe que o Cordeiro foi morto faz 2000 anos. Mas isso aqui é Deus que está te mostrando isso, que ele foi morto antes da fundação do mundo. É Deus, é uma revelação do Apocalipse, mostrando que os nossos nomes já estavam escritos nele antes da fundação do mundo, já estava escrito aqui. Então, quando isto se manifestou diante do povo, através de Adão, e logo Adão perdeu o livro. Ele não obedeceu a palavra, ele perdeu o livro. Eva não obedeceu a palavra, perdeu o livro. E ao perder o livro, esse livro só podia voltar para a mão do dono original, diz William Branham. Ninguém podia, e Satanás não pegou esse livro não. Quando Adão perdeu o livro, Satanás não pegou o livro. O livro é de Deus. Isso daqui é o que está escrito, todo o mistério de Deus e os nomes dos eleitos desde antes da fundação do mundo. Não é livro para ficar na mão de Satanás, não. Mesmo que Adão perdeu. Quando Adão perdeu, o livro voltou para as mãos do dono original, que é Deus. Aí Deus veio e se materializou. Pegou este livro. Irmãos, Deus é este livro. Deus é o pergaminho. Deus é a palavra. Aí ele pegou a palavra e se fez carne. A palavra, irmão Branham diz, é a teofania. Aí se fez carne e veio e habitou entre nós. O que Jesus era? O livro. Os homens não entendiam. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele estava aqui, ele era essa palavra. Ele foi que diz, haja luz e houve luz. Ele era a palavra, só que aqui no mundo ele estava em carne, a palavra estava em carne. E agora essa palavra morreu, foi sepultada, mas no terceiro dia ela ressurgiu e subiu para a glória. E ficou como intercessor pelos nomes que estavam aqui. Se o seu nome não está aqui, nunca teve sangue a seu favor. E aqui não tem nome do mundo inteiro. Aqui tem nome, os nomes da eleição. Eleitos antes da fundação do mundo. Você estava em Deus antes da fundação do mundo. E o seu nome está escrito aqui, antes da fundação do mundo. E nós vivemos aqui no tempo do novo nome.
Nós temos o nosso nome escrito aqui, antes da fundação do mundo, que seria um novo nome, que seria a palavra de novo. A palavra de novo veio, nos dias de Jesus veio a palavra, nos dias de Brana foi a palavra de novo. A palavra encarnou outra vez. Amém. Bom, a gente sabe que vai longe com estas coisas. Então você nota que não é qualquer pessoa que vai tomar esta palavra. Saiu da mão de Deus, passou para a mão do Cordeiro, o Cordeiro converteu em leão e passou o livro não fechado, mas aberto para as mãos de Brana, do 7º anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, de 1 a 7, com o livro aberto, foi a Jeffersonville, Tabernáculo Brana, pregou a revelação dos 7 selos. Ele diz, ele nos revelou 6 selos e não pôde revelar o 7º, porque é o selo de sua vinda. Ele não podia dizer, sou eu. Era o selo da vinda dele em carne. Deus estava em carne, era a palavra de novo. Ele não podia dizer, eu sou a palavra encarnada. Porque todo mundo sabe que a palavra encarnada foi Jesus. Mas aqui era a palavra encarnada de novo. Que a primeira vez ele nos salvou. Mas dessa vez ele veio para revelar o que ele não pôde fazer da primeira vez. Ele nos salvou, nos deu cura, nos abençoou. O nosso nome já está no livro da vida do Cordeiro. Só que tem uma coisa, ele não podia nos revelar esse livro. Ficou em mistério durante 2 milênios, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele cumpriu esse mistério. Ele revelou esse livro para nós. Então, olha, guarde bem, Adão perdeu, Jesus restaurou, Brana recebeu o livro de novo na mão e passou esta mensagem agora lá para o Tabernáculo Brana, Jeffersonville, Indiana. Os ministros deveriam ter tomado este livro aberto, mas eu tenho percebido que os ministros tomaram o livro fechado outra vez. Deus revelou e deu para William Branham já aberto. O povo do profeta pegou o livro, fechou outra vez e disse para o povo, Branham vai vir para revelar, para abrir. Incrédulos, terceira Eva corrupta dentro da mensagem. Essa é a terceira Eva. E todos que pertencem à mensagem e crê desta forma que William Branham ainda vai abrir o livro, vai revelar o 7º selo, que para revelar o 7º selo tem que abrir o livro, porque o livro está selado. Não adianta dizer, não, ele está aberto, mas não abriu o 7º selo. O 7º selo ele estava ali aberto, pregando os selos. O 7º selo estava ali. A Bíblia, a palavra, estava ali pregando. A palavra do Velho Testamento era Jesus pregando. A palavra do Novo Testamento foi Branham pregando. Era a palavra de novo. Mas eles não puderam receber esta palavra. Por isso eu vejo o diabo deve ter uma raiva de nós, porque é a palavra de novo. Ele diz outra vez, mas nos dias de William Branham era outra vez a linha de 10.000 volts. Irmão Branham diz que nos dias de Jesus, quando o diabo chegou perto de Jesus, era como tocar numa linha de 10.000 volts. Mas nos dias de Branham também o era, porque era a palavra de novo. Eu te pergunto, porventura, nos dias do corpo de Cristo aqui na terra, antes do rapto, o tempo que nós estamos vivendo, que nós fomos ao anjo forte e pedimos, dá-me o livrinho, e ele já nos advertiu, vai ser doce na sua boca, mas vai ser amargo no seu ventre, e nós não importamos. Não importamos, comemos a primeira e segunda etapa, doce na boca. A hora que engolimos, tornou-se terceira etapa, amargou o nosso ventre. Perdemos companheirismo, perdemos gente boa. Nós somos chamados de demônios por eles. Não importamos com isso. A questão é que você comeu o livro. É outra vez a palavra em carne. Você é a esposa de Cristo, isto é, a palavra em carne.
carne porque Ele é a palavra. Se você é parte da palavra, você é parte de Cristo. Você, reunindo todas essas partes que nós somos no mundo inteiro, forma o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso? O corpo não entendido. Isso aqui é o místico. Ele não é entendido. E muitas vezes nós queremos esclarecer para os outros. Não, esse corpo não é entendido. É o corpo de crentes que não é entendido. Olha que tipo de mensagem. Eu vou falando nisso, isso daí vai tempo. E a gente vai puxando uma linha lá do Velho Testamento e você vai vendo, o povo cria, o povo era zeloso, o povo dava vida pelo pergaminho, e agora chega Jesus e muda tudo. Jesus mandou eles comer a carne dele, beber sangue dele, tudo contrário ao Velho Testamento do que eles criam. Jesus não guardou o sábado, Jesus mostrou que ele era o sábado. Jesus mostrou para eles, eu e o Pai somos um. Você está pensando que nós somos dois? Nós somos um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um, 1 João 5,7. Mas água, sangue e vida concordam. Mas o Pai, a Palavra e o Espírito são. O Pai, a Palavra e o Espírito não concordam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não concordam um. Eles são um. Está escrito, 1 João 5,7. São um. Mas eles não podem ver isso. Mas água, sangue e vida concordam. Está em 1 João 5,7. Eles querem dizer, eles dizem, não, se você diz para eles assim, bom, então é dois que você crê, é dualidade. Porque o irmão Branham diz, Jesus era um ser dual, ele era um ser dual, mas não que eram duas pessoas distintas, ele era um ser dual, ele era a palavra, o Filho, e ele era Deus ao mesmo tempo. Por isso o irmão Branham vem e diz, perguntas e respostas, número 3, 110, ele diz, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Jesus não era Deus, mas Jesus era Deus. É o William Branham falando, é você que tem que entender isso, você que vai ver isso. E a mesma coisa que eu digo para você, Branham não era Deus, mas Branham era Deus. É a mesma coisa. A noiva, a esposa de Cristo, não é Deus, mas ela é Deus, pois se ela é a parte do corpo de Deus, o que ela pode ser? Você é um filho de Deus, e se você é um filho de Deus, você é Deus. É Deus em você, realizando as obras da esposa nesse dia final, é comer o livrinho e profetizar. O povo pensa que as obras que eu faço, vós também fareis. Eles estão pensando que essas obras agora seria, olha, eu curei enfermo, você vai curar o mundo inteiro, não deixa ninguém morrer não. Jesus deixou o povo morrer nos seus dias. Irmão Branham diz, ele pulou por cima de umas 2.000 pessoas que estavam doentes lá no tanque e foi num homem e perguntou para ele, você quer ser curado? Pulou por cima dos outros, que era muito mais doente do que aquele homem. Aquele homem andava, aquele homem disse, quando eu vou entrar no tanque, eu sou meio lerdo, o outro entra no meu lugar. Eu sou mole, o outro entra na minha frente. Quer dizer, o homem podia até andar. E Jesus foi perguntar para ele, havia um eleito ali. E é bom a gente ver isso. Todos eles esperando o anjo mover com a água. Naquela hora daquele homem, o anjo não estava no tanque. O anjo estava falando com o homem. Ele não estava no tanque, mas estava conversando com o homem. Você quer ser curado? E eles estão esperando a água mover. Foi não, aquele anjo que está dentro d'água agora está aqui em cima da terra. Eles estão esperando Cristo na terra. Aquele anjo que você está esperando lá do céu, aquela cabeça que apareceu lá no céu. Eu não quero falar sobre isso, porque eu quero fazer uma mensagem sobre isso. Me vem sempre quando eu vou falar. Mas quando você vê o cabeça ali no céu, você tem que notar ele na terra agora. Como que ele está aqui? Mas nós queremos olhar para o céu. Eu quero olhar para essa foto só. Eu quero passar o dia olhando para essa foto. Não vai adiantar nada. Se você não viu quando esta foto estava na terra. Eles queriam o anjo que movia a água. Mas o anjo que movia a água agora estava conversando com o homem e eles nem perceberam.
Ele não moveu a água, ele estava fora do tanque. Tem hora que você espera ele num lugar, ele está fora do lugar que você espera. Isso é costumeiro aquilo. E ele chega por causa de um eleito e fala apenas com o eleito, com mais ninguém. Toma o teu leito e vai para a tua casa. E não pense que depois que Jesus te ordena fazer isso, que você não vai encontrar empecilho. Encontra, porque aquele homem encontrou o sabatista lá na frente. Diz, hoje não é dia de carregar a cama, rapaz. Você não sabe que não pode carregar a cama. Diz, aquele que me curou. Aquele que me curou mandou eu carregar a cama. O que me curou mandou eu tomar meu leito e ir para minha casa. Sai da minha frente. Oh, você pregar 7 trovões, nem está escrito na Bíblia. Aquele que revelou os 7 trovões disse para nós, vai e come o livro. Vai e come esse livro. Ah, mas você está pregando 7 trovões, nem Brana pregou. Brana pregou tanto que ele diz, agora você, João, que é a esposa, vai ao anjo forte, pede o livrinho, diz, dá-me o livrinho. Nós já comemos, mas eles estão esperando o anjo mover ainda a mensagem, e ele está aqui. Sempre é humilde. Ia falar sobre isso, mas nosso tempo não dá mais. Já estamos finalizando. Vou ler só esse parágrafo de onde eu extraí o título, que para mim é suficiente. 158 e 159 do terceiro selo. Agora observe, mas quando a palavra veio a ela, daquela maneira, exatamente da maneira que Deus disse que viria, ela já tinha imaginado de outra maneira. Deus mandou ele, lembrando, irmãos, do jeito que Apocalipse 10, de 1 a 7 diz. Ele mandou, mas a igreja já tinha imaginado que William Branham ia revelar os 7 trovões e seria uma coisa estrondosa. Mas a igreja nunca imaginou o que William Branham diz quando Deus fala que é grande. Você pode procurar pequeno, porque é simples. Mas quando fala num grande segredo, diz, vocês pensam logo no Vaticano. Diz, não, vem na manjedoura. É isso daqui. Escuta, estou falando da noiva, a noiva judia, a noiva hebreia, que foi Eva, para começar. Então, quando chegou aqui, ela não o quis. Ela quis ficar com os seus substitutos. Ela já tinha uma crença de muitos anos. Você vê, os judeus tinham uma crença de 4 milênios. Os gentios têm uma crença de 2 milênios com o cordeiro no trono. Quando chega na abertura dos selos, já a mensagem é diferente. O cordeiro saiu do trono. Ele já é leão. Ele não é mais intercessor. Não é mais mediador. Aí ele já não aceita, porque ele já tem esquematizado uma forma de crença de 2 milênios. E Deus manifesta e eles não percebem o que Deus está fazendo naquele dia. Aí eles ficam com o substituto. E Deus te deu isso até que viesse o tempo da revelação dos mistérios. Deus te deu o livro fechado. Ele tomou o livro através do sacrifício, mas ficou intercedendo por nós, por nossa ignorância, até que esse livro caísse nas mãos do 7º anjo e pudesse ser entregue para nós outra vez. Mas primeiro foi um homem que perdeu, foi um homem que o restaurou, e foi um homem que tomou o livro outra vez agora na mão, já aberto. Amém. 159. Agora Deus prometeu a Eva espiritual, ali em Pentecostes, e o disse antes que sucedesse. 400 anos antes que a igreja caísse, disse que ia cair e que faria o que tem feito. Porém, ele prometeu que nos últimos dias ele enviaria a palavra de novo. 160. Jesus disse a mesma coisa quando esteve sobre a terra, que ele enviaria de novo. O que encontrará? A mesma coisa que encontrou quando ele veio na primeira vez. Quer dizer, é uma segunda vez. O que ele vai encontrar nessa vez que ele veio? A mesma que ele encontrou da primeira vez, correto? Eles querem ficar com seus substitutos, eles querem suas denominações, querem seus credos, querem viver da maneira que lhes apraz, e eles querem dizer, bem, eu sou fulano de tal, eu pertenço a tal e qual. Não faz nenhuma diferença o que Deus está fazendo, o quanto ele se manifeste. Para eles não importa quando Deus se manifesta. Ele poderia levantar os mortos, discernir o segredo dos corações. Ele poderia fazer tudo o que a Bíblia diz que ele faria. Isso não faria a mínima diferença para aquele povo.
E aqui nesses dias, Branham está dizendo, ele faria a mesma coisa, mas não faria a mínima diferença para o povo aqui também. De maneira alguma, não faz diferença para eles. 161, a mesma coisa que fez a noiva hebreia, isso é o correto. Vejam, eles escutavam os substitutos e Deus lhes proveu o verdadeiro. E quando o verdadeiro chegou, não o quiseram. Era muito humilde. Quer dizer, você está dizendo que você e o Pai é uma coisa só? Não, pedra em você. Era muito humilde. Branham era muito humilde, para você dizer, foi Deus em carne. E as pregações dele sempre mostrou Elohim na casa de Abraão. O mesmo acontecerá nesse dia final. É a mesma coisa. Ele diz agora, é a mesma coisa hoje, quando esse entrar em cena. Agora Deus disse em Malaquias 4, ele enviaria uma mensagem nos últimos dias e restauraria. Quando esse entrar em cena, era ele. E ele está dizendo, quando esse entrar em cena, 177 para mim terminar, do terceiro selo. Se você quer outra escritura, veja aqui, Apocalipse 10, e diz, na hora, no tempo do último anjo, sétimo anjo, sétimo mensageiro, começar a tocar, o mistério de Deus será consumado, vê a restauração da palavra. A Bíblia diz que este mensageiro dos últimos dias iria restaurar a fé original novamente, a fé dos pais. Porém, vocês acham que eles vão receber isto? Não, senhor. Nos últimos dias, ele restauraria a palavra original novamente, como disse em Malaquias 4, 178. Mas ela havia rejeitado, agora ela havia trocado a palavra em Niceia. Ela trocou no Éden, Eva rejeitou no Calvário. O grupo de Niceia está recusando nos últimos dias, exatamente da mesma forma. Amém. Amém. O tempo já venceu, irmão? Acabou tudo aí, não tem nem um minuto, né? 238, a festa das trombetas. O que vem o sétimo anjo fazer? Chamar o povo, a noiva, para fora de Pentecostes, das tradições do mundo, para uma expiação genuína. Espera lá, nós já tivemos a expiação genuína pelo sangue de Jesus Cristo. Por que Branham está dizendo que o sétimo anjo vinha fazer isso? Te chamar da era pentecostal para uma expiação genuína, a palavra, Cristo personificado na sua palavra, aqui, feito carne no nosso meio. Isso é outra vez, a palavra em nosso meio. Amém? Pai Celestial, te damos graças por isso, por ver a palavra em carne em nosso meio, ainda que foi no tempo do irmão Branham. Hoje nós vemos a palavra que está encarnada na sua esposa aqui na terra. Isto são os crentes que são membros do corpo místico do Senhor Jesus, e esses crentes na terceira puxada, na revelação dos trovões, na revelação do sétimo selo, na revelação do novo nome, porque se eles não tiverem esta revelação, eles não são o seu corpo, eles são a Eva enganada, iludida, pervertida, duvidosa, não tem crido na revelação, mas o eleito tem crido, e é para este eleito que é o corpo do Senhor na terra, onde a palavra de novo está manifestada em H-A-M. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém, Senhor. Amém. Bendito és tu, Senhor, que fizeste os céus e a terra, e as belezas que podemos contemplar com os nossos olhos. Bendito és tu, Senhor, que nos fez como teus filhos, herdeiros do teu reino de esplendor. Te rendo graças pela tua misericórdia,
deixarei, e a teus pés quero estar eternamente a te adorar, contemplar o teu semblante, é o meu sonho adorado, e gozar das maravilhas celestiais. Esta esperança eu coloco em tuas mãos, sem duvidar deste poder de Salvador. Meu coração é radiante de alegria, porque minha alma já descansa